Bom dia, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Nós estamos aqui ao vivo no Instagram e aqui no Insight Timer. Bom dia, Dani, bem-vinda. Vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, porque isso já vai movimentando essa energia e a gente vai se conectando. Bom dia, Noronha, belo e abençoado dia a todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, tanto no Instagram quanto no Insight Timer, e hoje a gente vai falar sobre como lidar com a procrastinação. E seguidamente até eu falo sobre procrastinação, porque é uma das maiores queixas que eu recebo nos meus atendimentos individuais. Mesmo pessoas muito produtivas têm procrastinação. E aí também a gente tem que saber equilibrar, porque muitas pessoas só querem ser produtivas e não é assim que funciona. Precisa também do descanso, precisa da pausa, precisa disso tudo. Então, fiquem aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. E se você já lembrar de alguém que é procrastinadora, já compartilha essa live aqui que eu tenho certeza que vai ajudar. Me diga aqui também no Insight Timer se tá tudo ok. Aqui no Instagram tô recebendo os bons dias, então acredito que tá tudo bem. Bom dia, Gina. Quem for entrando vai dizendo aí da onde tá falando e vai trazendo esse bom dia para já conectar essa energia. Então vamos lá. Como lidar com a procrastinação? Primeiro ponto, a gente precisa entender que todos nós somos procrastinadores. Como assim? Eu não sou procrastinadora? Todos nós somos. E aqui eu quero trazer o conceito que nós temos sobre um dos nossos sabotadores, que é o esquivo, tá? Todos nós, só para contextualizar um pouquinho sobre sabotadores, todos nós temos 10 sabotadores, certo? Alguns maior, outros menor grau. Todos nós temos um crítico muito forte, que é esta voz que fica na nossa cabeça o tempo inteiro dizendo: você não fez isso, você tá errado, você tinha que fazer diferente. Enfim, esse é o crítico. E o esquivo é um sabotador. Eu tinha o meu esquivo super alto e eu não era procrastinadora. Olha que interessante, porque o esquivo é um sabotador que ele só faz com que a gente procrastine o que a gente não gosta de fazer. Olha bem, eu nunca fui uma grande procrastinadora, mas o que eu não gostava de fazer não é que eu procrastinava por gosto, eu procrastinava por causa do meu esquivo. Então, eu precisei primeiro distinguir o que era procrastinação do que era o meu sabotador esquivo. Porque para as outras coisas eu não era procrastinadora. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, trazer essa atenção, muitas vezes você se acha procrastinador, mas quem está agindo é o seu esquivo. E aí você não é procrastinador para tudo, você é procrastinador para aquilo que você não gosta de fazer. E obviamente você precisa aprender a lidar tanto com o esquivo quanto com as coisas que você não gosta de fazer, tá? Mas isto é um parênteses, porque todos nós somos seres procrastinadores de alguma forma. E aqui também trazendo um outro conceito. A gente procrastina aquilo que eu tenho que fazer naquele momento, mas eu preciso entender que se eu tô fazendo outras coisas que são necessárias, então eu não estou sendo procrastinadora. Só que a grande maior parte da população fala para o seu cérebro, fala para suas células que é uma pessoa procrastinadora. E isto causa mais procrastinação ainda, gerando culpa e vergonha. Lembrando, se a gente está sentindo culpa e vergonha, nós estamos vibrando em níveis de energia muito baixo. E é aqui que a gente tem que ter essa noção e essa consciência. Porque se eu tô vibrando baixo, obviamente eu não tenho nem energia, nem força, nem disposição para fazer as coisas que devem ser feitas, tá? Então, muito cuidado em generalizar a procrastinação, certo? Por mais que pela nossa estrutura cerebral nós somos seres que vamos procrastinar algumas coisas, é importante que a gente se conheça e entenda este processo também.
Porque pensa comigo, tem coisas que é fácil eu fazer, tá? Eu sempre falo nos atendimentos individuais para as minhas assessoradas, né, para os meus assessorados, e é uma coisa que me ajudou muito a parar de também esquecer algumas coisas, não só procrastinar, como esquecer depois, porque muitas coisinhas simples você procrastina e depois você acaba esquecendo. E daí depois isso se torna uma bola de neve, porque você tinha que ter feito aquilo primeiro para depois poder fazer a tarefa seguinte. Eu sempre pergunto para mim mesma se aquilo que eu vou fazer demora mais do que 2 minutos. Eu não vou lembrar o livro que eu li esse conceito de procrastinação e produtividade, tá? Mas se aquilo que eu tenho que fazer leva menos de 2 minutos, faça na hora. Por quê? Porque depois você vai esquecer. E isto pode gerar futuramente alguma outra coisa que vai te prejudicar no futuro. Então, pergunte-se, e se aquilo leva menos de 2 minutos para fazer, faça na hora. Porque daí você consegue já ir adiante e não ficar acumulando uma série de pequenas atividades que você tem para fazer. E pior, vamos supor, eu tenho que mandar uma mensagem para uma amiga, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso marcar um compromisso, enfim, e leva menos de 2 minutos, faça na hora, porque senão, além de você esquecer, você está ocupando espaço no seu HD, tá? E muitas vezes o nosso HD está tão cheio já de outras informações, outros sentimentos, outras coisas, que a gente não se dá conta. Então, leva menos de 2 minutos, faça agora, tá? Isso me ajuda imensamente e eu tenho vários relatos das minhas assessoradas que isso também ajuda bastante no nosso dia a dia, porque a gente está fazendo uma coisa, mas está pensando em várias outras, né? E é essa linha de raciocínio que a gente precisa ver. Então, levo menos de 2 minutos, faço, termino, libero espaço aqui do meu HD, tá? Outra coisa importante, e aí eu falo mais para as coisas que são desafiadoras de nós fazermos ou que nós não gostamos e que o esquivo tem que estar ali martelando, né, na nossa cabeça. Também é importante que a gente, olha só, talvez esteja sendo contraditório isso que eu tô falando, porque você tem que ver que você é um ser procrastinador por natureza cerebral, estrutura cerebral. Porém, se você ficar alimentando esta ideia para você mesma, você baixa a sua frequência energética e aí você vai procrastinar mais. Então, é uma dualidade, até mesmo a procrastinação, tá? Porque por natureza nós somos, mas ao mesmo tempo eu preciso informar para o meu cérebro que eu não preciso continuar sendo procrastinadora. Tá entendendo o tamanho da dualidade? E que por isso que normalmente a gente acaba paralisando e não fazendo, tá? Uma outra coisa importante também ainda em relação à procrastinação é nós percebermos se nós não estamos procrastinando, se a gente tem algum medo em relação àquilo, tá? O medo por si só, normalmente a nossa reação frente ao medo é ou ataque ou fuga. E esta fuga muitas vezes acaba fazendo com que a gente paralise, se torne até estagnado. E a procrastinação pode ter a ver com isso. Então, é muito importante que a gente perceba se eu estou procrastinando por causa de algum medo, tá? Eu tenho que fazer tal coisa e não estou fazendo. Pergunte-se se por trás disso, dessa não ação, tem algum medo. Porque não adianta, se você não for na raiz deste medo, você vai ficar procrastinando e cada vez se sentindo pior. Como eu falei, baixando a frequência energética, tá? Então, observe se por trás dessa procrastinação não tem aí muitas raízes de medo. Porque se tiver raiz de medo, primeiro, soluciona o medo. Olha para o medo, cura este medo. Fala com este medo. Porque quando a gente fala com os nossos medos, por incrível que pareça, e eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é tão simples assim, porque normalmente o medo é uma barreira gigantesca na minha frente, mas que só tá aqui dentro da minha cabeça, tá? E
Então, eu preciso conversar com este medo. Bom dia, Giuseppe da Itália, que coisa boa te ter aqui. Voltei da Itália segunda-feira, adoro essa terra, amo essa terra, adoro ouvir vocês falando. Sou completamente apaixonada por ouvir o italiano, sono apaixonada pela língua italiana. Estou imparando piano, ma andiamo. Voltando aqui então, gente, às vezes o que a gente precisa é observar os nossos medos que estão nos fazendo procrastinar. Outra coisa importante também, quando eu tô fazendo essas tarefas, né, que a gente não gosta muito, que o nosso esquivo fica tentando deixar de lado, como que é uma forma importante da gente resolver, tá? Eu tenho falado muito comigo quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não gosto, mas preciso fazer. Que é o quê? Eu tô ali fazendo aquela tarefa, enfim, vamos pegar um exemplo, né? Tô fazendo uma tarefa de, sei lá, limpar a casa. Vamos pegar uma coisa assim, tá? Limpar a casa. Muitas vezes a gente tá limpando a casa e tu para e vai mexer no celular, vai olhar os e-mails, vai fazer uma série de outras coisas que te distraem daquela tarefa que tu tem que fazer e terminar, certo? Isso acontece o tempo inteiro, porque o nosso cérebro ele começa também a lembrar de outras coisas, muitas vezes essas outras coisas são bem mais interessantes e você começa e para. Então, tô pegando um exemplo bobo aqui, que é, tenho que limpar a casa, só que aí eu paro para olhar o celular, eu paro para fazer outra coisa, e aquela faxina que podia levar 30 minutos, leva 4 horas. Por quê? Porque eu fiz várias coisas ao mesmo tempo. Um detalhe, abre parênteses, tá? Hoje a gente está falando muito de pessoas multitarefas. E muitas pessoas realmente conseguem ser multitarefas. Eu sou uma pessoa multitarefa. Só que o que eu tenho aprendido aí ao longo da minha experiência estudando neurociência e física quântica? Que quando a gente é multitarefas, normalmente tu dá conta de muita coisa, porém tu gasta mais energia do que tu precisava. E é aqui que eu quero chamar a atenção, porque ser multitarefas hoje está tão na moda falar na internet, eu sou multitarefa e tudo como uma coisa boa. Porém, tu gasta energia muito mais do que tu precisa. Tem esse desgaste energético que não precisaria estar passando. Então, cuidado, tá? E claro, normalmente nós somos multitarefas porque a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Mas também existem estudos, e eu indico o livro Foco, A Única Coisa, Foco. Não vou lembrar o autor, é americano, tá? Que ele fala justamente disso, de focar numa única coisa por vez, porque tu vai gastar menos energia naquela execução, né? E ao mesmo tempo tu não vai mais precisar ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo sem foco, tá? Tu não vai ser tão dispersa, tão dispersiva e ao mesmo tempo não realizar um grande número de coisas que tu tem que fazer. Então, voltando ao exemplo de limpar a casa. Aí eu paro, olho o celular, vou falar com a minha vizinha, não sei. Tantas coisas que acontecem no meio do caminho. Fecha parênteses por multitarefa que eu tava falando, tá? E aí, o que eu tenho feito muito e tem me ajudado? Eu começo a falar comigo mesma e digo, primeiro termina isto, tá? Porque eu era a rainha de começar uma coisa, começo outra ao mesmo tempo. E eu nem tô falando de grandes projetos e coisas que ficam pendentes e inacabadas, gerando ainda a sensação de que eu não sou boa o suficiente. Não tô falando de grandes coisas, tô falando de pequenas realmente tarefas, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Hoje, se eu tô limpando a casa e eu começo a querer sair... Gente, é incrível. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, principalmente que a gente não gosta, surgem várias outras coisas muito interessantes. Que, na verdade, nem são interessantes, mas na nossa cabeça é.
né? Aí tu para e diz, não, agora eu vou no supermercado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu costumo dizer que normalmente, tá, é importante que a gente consiga lidar com aquilo, interrompendo esse nosso pensamento de fuga. Então, eu tô fazendo aquela tarefa e tenho que dizer para mim mesma, Luciana, agora é aqui. Luciana, termina isto. Esse diálogo interno que a gente está conversando com esses 60 mil pensamentos e muitos de esquivo e de procrastinação são fundamentais para que a gente termine aquilo no tempo que a gente se propôs, tá? Porque durante o nosso dia, na nossa agenda, a gente tem que fazer aquilo, sim, mas vai depender do tempo que tu vai levar para aquilo que tu elaborou aquele tempo naquele momento. Então, eu preciso, dentro do meu tempo, fazer em meia hora limpar a casa. Só que se eu começo a dispersar, eu vou levar 3 horas, tá? E aí? Então, eu preciso, nesse meu diálogo interno, tá falando sobre isso, tá? Eu não vou entrar aqui nessa live sobre a gestão de tempo, mas é muito importante para a nossa procrastinação a gente também ter um bom gerenciamento do tempo e, obviamente, desse diálogo interno em relação ao tempo, tá? Eu tenho uma assessorada que ela é uma advogada bastante ocupada, tem um time de mais de 50 funcionários, né? Então, ela tem muitas coisas durante o dia para gerir. Só que várias sessões a gente trabalhou com esse gerenciamento do tempo, porque ela se perdia muito durante o dia em fazer tudo o que ela tinha que fazer. Outra coisa, ela não sabia delegar. E mais, aí ela chegava em casa 7, 8 horas da noite, morta de cansada, e ela ainda refazia o que ela não fez e tinha ainda que estar revisando todos os processos de coisas que, teoricamente, alguém já estava sendo bem pago para fazer, tá? Então, quando a gente começou a trabalhar a gestão do tempo, ela parou de ter ansiedade. Porque a ansiedade dela vinha totalmente em relação a esta má gestão do tempo. Então, a procrastinação, gente, muito cuidado, porque tem várias vertentes aí. Vocês estão percebendo que eu tô falando de várias vertentes que tem tudo a ver com lidar com a procrastinação e que muitas vezes no nosso dia passa batido, tá? E uma outra coisa, e não menos importante, que eu ainda quero falar sobre a procrastinação, falei do diálogo interno, que a gente tem que estar dizendo pra gente mesmo, né, que eu preciso terminar isto, eu preciso concluir isto, foca aqui, enfim, eu falo comigo dessas diversas formas aí que eu tô dizendo pra vocês. E uma coisa mais importante ainda é o seguinte, é a gente ver se dentro dessa procrastinação eu tô tendo algum benefício. Como assim? Porque assim, a gente tem alguns padrões de comportamento que são muito habituais, tá? Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa que, por mais que eu sou super organizada hoje, eu gostava de deixar as coisas para 45 do segundo tempo. Por quê? Porque eu me sentia pressionada. Tudo isso inconsciente, tá? Ninguém faz isso de maneira consciente. Mas eu fui sempre tão pressionada por mim mesma, pela minha família, enfim, por tantas pessoas e até por mim mesma, que eu gostava de alguma forma ou eu funcionava abaixo de pressão. E eu não me dava conta. Que eu até podia ter organizado tudo com antecedência, com calma, mas não, eu deixava para os 45 do segundo tempo. Por quê? Porque eu gostava daquela adrenalina que isso me gerava. Que eu tinha que ir lá nos 45 do segundo tempo concluir e fazer, tá? Tô falando isso por experiência própria. Eu era uma pessoa assim. Hoje eu consigo perceber que eu não preciso seguir esse padrão, tá? De gerar adrenalina.
esta química que de alguma forma era até boa, tá? E eu me sentia muito produtiva, tinha esse benefício. E hoje eu consigo perceber que isso não me trazia benefício nenhum. Pelo contrário, gerava uma grande ansiedade, um pico de ansiedade naquele momento, porque eu não me organizava antes. E eu não me organizava antes simplesmente porque eu não queria, tá? Então, olhem que muitas vezes tem um benefício inconsciente a nossa procrastinação e muitas vezes a gente também procrastina pela recompensa. Como assim recompensa? Porque a gente inconscientemente também muitas vezes se dá alguma recompensa porque eu tô procrastinando ou porque eu concluí, tá? Eu sempre falo, nós temos uma região cerebral que se chama núcleo accumbens, que é o nosso centro de recompensa. Nesta região, a gente se recompensa normalmente com comida, com bebida, com compras, sexo, drogas, quem usa droga. Então, é aquela recompensa externa. E a procrastinação, muitas vezes, está muito ligada com essas recompensas, tá? Por exemplo, eu hoje terminei todas as minhas tarefas, certo? E eu fui lá e comi uma panela de brigadeiro, por exemplo, tá? Então, eu me recompensei com a comida. Tem gente que se recompensa indo lá comprando um presente para si. E eu não tô dizendo que isto é certo ou errado. O que eu tô querendo dizer? Que mais do que isso, a recompensa tem que ser com a química cerebral que eu tô gerando. Então, gente, eu falo por experiência também. Nada melhor do que terminar o dia e eu saber que eu fiz todas as tarefas. Eu vou dizer, aquele cheque que eu coloco na agenda daquilo que eu fiz, das coisas que eu tinha para fazer, para mim, hoje, trazem uma satisfação muito maior do que eu me recompensar me dando um presente porque eu fiz aquilo. Por quê? Porque eu já entendi que a química que eu gero, ela, que é da não procrastinação ou da realização, ela é muito mais efetiva hoje para mim do que quando eu me recompensava com fatores externos, como comida, bebida, enfim. Eu mereço. Isso aqui é porque eu mereço, porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Gente, quando a gente começa a entender os nossos processos internos de autoconhecimento, e por isso que a mentoria individual que eu faço e que eu vou ensinando técnicas de interromper esse pensamento repetitivo, como eu falava do diálogo interno, que eu foco e consigo sentir esta química mesmo antes de manifestar isso no plano físico, eu vou limpando as minhas crenças, né, com a caixa de lixo mental, enfim, tudo isto, todas essas técnicas que eu tô falando e que também estão aqui no meu livro, tá? Que eu descrevo aqui e ensino um guia prático a fazer isto, tudo isso faz com que eu não precise mais da recompensa externa, que é essas que eu tô falando. Eu consigo me recompensar quando termina o dia simplesmente com essa química cerebral que eu consegui gerar de satisfação, de me sentir com o poder de decisão, me sentir livre até. Porque quando a gente consegue fazer o que a gente se propôs a fazer, isso é uma forma de liberdade, certo? Por quê? Porque eu não deixei a minha mente tomar conta, nem a procrastinação, e consegui realizar o que eu queria, tá? Espero que fique claro, me digam aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida, podem também em qualquer outro momento me chamar para isso, tá? Tem no link da bio os meus contatos, e inclusive se você quiser receber os áudios gratuitamente, aqui no Insight Time me siga como teacher, ok? E agora eu vou pedir mais 3 minutinhos para vocês, para a gente fazer uma breve meditação e já começar a gerar esta química de bem-estar. Então agora eu vou convidar vocês a fechar os olhos, respira lento e profundo, deixa o ar entrar e sair 3 vezes,
simplesmente respira, sinta o corpo, sinta que o teu corpo se expande como uma sanfona. Foca a atenção no teu corpo. E agora imagina no centro da Terra uma grande força e luz. E essa força sobe e entra pelo solo dos seus pés. Passa pelas pernas, entra no chakra básico, chakra sexual. Sobe no seu plexo, abdômen. Chega até o seu coração, expande uma luz branca no seu coração, sobe pela sua garganta, sobe até o seu terceiro olho, entre as sobrancelhas, vai acendendo essas luzes, chega no topo da sua cabeça e sobe agora lá para conectar-se com a luz do Criador, Criadora de tudo que é. Respira. Criador, Criadora de tudo que é, somos nós. Traga todas as reprogramações que já estão disponíveis para cada uma das pessoas que estão aqui agora, para cada uma das pessoas que vão ver esse vídeo, independente do tempo e do espaço. Assim é, está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que retire de todas as suas células, moléculas, vidas, todas as ideias que colocaram que você era uma pessoa procrastinadora, toda a ideia que você comprou de qualquer pessoa, inclusive próxima, ou a ideia que você comprou de você mesma, que você era uma pessoa procrastinadora, que você não tinha condições de cumprir as coisas que você se propunha. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente toda essa densidade saindo do seu corpo, indo lá para o alto agora, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que traga a definição mais elevada de proatividade, de produtividade com leveza, com alegria, com amor. Não essa produtividade maluca. Produtividade com alegria, com leveza, com poder de escolha, consciente. Respira lento e profundo, imagina uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, passando agora por cada um dos seus chakras, circulando no seu corpo como se fosse o seu sangue neste momento. Respira, assim é, está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. E agora conecta novamente com essa luz do seu coração. E ela vai descendo pelas suas pernas, entrando no centro da terra como raízes, conectando-te agora com todas as pessoas, natureza, tudo que já está disponível dessa Mãe Terra maravilhosa. E agora sente novamente o teu corpo, onde você está sentada, deitada, e vai voltando, abrindo seus olhos para este momento presente. Respira, me digam aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quarta-feira, 8h30 Brasil, 12h30 Portugal, a gente se encontra aqui no Insight Timer, aqui no Instagram. Depois eu subo esse vídeo para o YouTube, tá? Normalmente, mas fica aqui no IGTV também gravado. Compartilhem com as pessoas que vocês lembram e que pode trazer alguma contribuição, tá? E eu agradeço imensamente a energia que a gente troca aqui, cada encontro, cada live, né? Espero estar contribuindo também de alguma maneira, tá? E sou muito grata mesmo por ter cada um de vocês aqui agora, dividindo essa energia comigo nesse tempo e nesse espaço, tá bom? Gratidão, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.